Fala pessoal, acompanhando aqui essa, esse retorno da manhã condominial. Hoje nós vamos falar de um assunto muito real e verdadeiro que está acontecendo nos dias de hoje. E é um assunto que tem causado aí muita dúvida, muito desentendimento, traz muitas questões e pode estar trazendo também muitos prejuízos para os condomínios. Eu vou já trazer o nosso convidado de hoje, o Dr. Caio César Mota, onde nós vamos falar sobre o WhatsApp. Deixa eu mandar o convite para ele aqui e a gente já vai compartilhar aí esse conteúdo e trazer essas informações aí que são muito importantes para vocês. Enquanto isso, quem estiver assistindo ao vivo aí, quiser convidar outras pessoas, tem um aviãozinho aqui embaixo, vamos mandar os convites aí. Doutor Caio, tudo bem? Bom dia, Vinícius. Tudo ótimo e contigo? Bom dia, joia. Bom, doutor, nós estamos aí nessa retomada aí do programa Manhã Condominial, onde a gente vai trazer algumas informações para a galera. E ninguém melhor que você aí para a gente, para ser o primeiro de 2023, o primeiro programa, o primeiro episódio de 2023, para a gente trazer principalmente um assunto aí que tem tirado o sono de muita gente, né? Que tem tirado o sono de muitas pessoas, que tem causado muitos problemas aí em condomínios e que, em muitos casos, pode até trazer prejuízo para o próprio condomínio, né? Não só para a pessoa que faz a perseguição, alguma acusação velada, que às vezes até aparece aí em grupos, como para o síndico também, que recebe toda essa carga, essa situação, mas também que pode vir a trazer prejuízo para os condomínios, né? Bom dia para você. Bom dia, bom dia. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham. Estou com o rosto meio inchado aqui, Vinícius. Confesso que essa noite foi de grande insônia, viu, rapaz? Acordei às 3h30 da manhã, não era nem 4. E a cabeça já começa a lembrar dos compromissos do dia seguinte. Então, essa noite foi difícil, uma noite muito pouco aproveitada para efeitos de sono. Agora, parabenizo também, Vinícius, você pela sugestão do tema, um tema realmente muito caro a todos aqueles que atuam no mercado condominial, especialmente os administradores que vêm sofrendo fortes investidas por parte de moradores e às vezes até prestadores de serviço. E muitos entendem que internet é terra sem lei. Então, geralmente, utilizam de meios eletrônicos, né, virtuais, para poder desferir esses duros golpes. Inclusive, muito tem se falado aí, né, nos dias atuais aí sobre stalking, né, sobre coisas envolvidas aí nessa perseguição em todo esse cenário. E tem algumas pessoas que defendem, o síndico tem o direito, o condômino tem o direito de reclamar, o condômino tem o direito de cobrar algumas coisas do síndico, o condômino tem direito de fazer questionamentos. Eu também concordo e entendo que ele tem total direito de fazer isso. Mas, às vezes, a gente pega e vê situações em grupos de WhatsApp onde esses questionamentos, eles ficam sempre com aquele entre aspas, né? Aquela dúvida, aquela interrogação no decorrer do questionamento, né? Sempre, às vezes, trazendo algo velado, alguma coisa que pode trazer dúvida para outras pessoas que faz aquela leitura e não entende o que é que está sendo questionado. Então, existe uma diferença muito grande, né, doutor? De um questionamento, de uma acusação, ou de deixar aquele famoso vou tacar gasolina no fogo para deixar o circo pegar, né? Ou pegar fogo no circo. Então, é diferente, né? É uma situação que é complicada isso daí. Até bem recente, ainda esse ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo, através da sua oitava Câmara, uma decisão que, se minha memória não me trai, era do relator Silvério da Silva, desembargador relator Silvério da Silva. Ele entendeu que num cenário concreto, onde uma síndica vinha sofrendo severas críticas por meio eletrônico, WhatsApp, e-mail, cobranças incessantes,
ele entendeu que aquilo ali não era passivo de indenização, não merecia reparação e não configuraria o crime de stalking. Lembrando a todos que o crime de stalking é aquela perseguição reiterada, e ela pode se dar por meio físico e pode se dar também por meio virtual. A exemplo, os grupos de WhatsApp, a exemplo, as redes sociais. Então, ela deixa de ser um mero inconveniente para se tornar uma importunação. No meio físico, por exemplo, eu começo a investigar quais são os ambientes frequentados por determinada pessoa e ali eu começo a também frequentar como uma forma de coagi-la, como uma forma de causar desconforto. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é uma configuração de um crime. Agora, essa linha também, vejo eu como muito tênue. É uma linha que traz algumas consequências e algumas reparações se ela extrapolar o limite do razoável. Exemplo contrário, lá do outro, a gente tem visto inúmeras decisões onde pessoas, entendendo que estão diante de uma assembleia permanente, parece-me que não entende que o momento ideal para as cobranças, para as críticas, é durante a solenidade assemblear, e aí perpetua aquelas investidas por todo o ano, durante todos os dias, durante todos os meses, de maneira reiterada, causando graves dissabores. A exemplo, eu entro no grupo de WhatsApp, Vinícius, do meu condomínio e começo a tecer críticas ao síndico, mas essas críticas acabam perdendo o ar de mera cobrança ou de mero descontentamento. Eu começo a dizer ao síndico, por exemplo, olha, a sua administração é a pior administração, parece a administração do edifício tal, cito um edifício, por exemplo, que caiu em determinado estado. Então eu começo a criar cenários onde eu, de alguma maneira, atento, impondo a ele não um fato crime, mas alguma postura, alguma medida que traz uma conotação negativa. Então, a gente precisa estar muito atento a todos esses cenários para que isso não aconteça. Se não, sem sombra de dúvida, a gente tem um cenário passivo de indenização, de reparação. Que acaba que é uma matéria que tá rodando muito, né? O Brasil, os Instagrams da área condominial, de influencers, de pessoas que vivem da área condominial, têm postado aquela situação o juiz que ordenou o morador para parar de falar mal do síndico. E ele cita, né, na matéria, até tô vendo ela aqui, ele cita que esse morador em questão, ele fala palavras de baixo calão pro síndico, ele ataca o síndico no grupo do WhatsApp, ele faz uma série de coisas. E dentro desse cenário, o síndico já correu atrás para se defender, né, de todas essas acusações, de todas essas situações, onde ele entrou com a ação contra esse outro morador, e o juiz que julgou essa situação ordenou que o morador pare de falar mal do síndico, tanto no âmbito do grupo de WhatsApp, quanto em qualquer cenário, né? Então, ou seja, é uma situação muito séria. A gente começou aqui o programa você falando que muitas pessoas têm entendido que a internet é uma terra sem lei, e na verdade não é. Mas aí a gente sabe que existe essas situações onde as pessoas fazem esses ataques, fazem essas julgamentos, ou simplesmente quer só ver o negócio pegar fogo e deixa rolar, e não usa os caminhos corretos, né? Às vezes um e-mail para protocolar uma sugestão, que seja uma notificação, envia, e o síndico recebe, responde ela, ou numa assembleia. Então ele usa outros caminhos, às vezes até não oficiais, para criar todo esse cenário de discórdia, né? Mas quando a gente fala numa situação dessa, onde às vezes um morador é condenado, ou o síndico está recebendo muitas acusações dentro de um grupo de WhatsApp por parte de um condomínio específico, isso pode trazer algum prejuízo para o condomínio? Sem sombra de dúvida, Vinícius. Primeiro porque o síndico nada mais é do que um representante legal. Outro dia a gente até falava qual que é a figura do síndico perante o condomínio. O síndico é um mandatário. Então ele tem uma investidura de representatividade e a depender se essa postura for adotada pelo síndico, nós vamos mudar o cenário agora, o síndico sendo aquele que ofende o morador, aquele que provocado reage a essas provocações,
e, de certa maneira, ele extrapola nos seus direitos ou na moderação daquilo que seria uma mera resposta, sem dúvida nenhuma ele traz para o condomínio uma responsabilidade de indenizar. E, de outro modo também, vamos admitir um cenário diferente. Um cenário onde um grupo de moradores tem também nesse grupo, além dos moradores, os prestadores, os funcionários, os empregados do condomínio. A exemplo, os prestadores de serviços de limpeza. E aí, determinado morador começa a chamar a menina da limpeza de porca, começa a dizer que ela não sabe agir, que ela não... E isso cria o que a gente tem no direito por assédio. E aí, sem dúvida nenhuma, esse morador, não só ele fica responsável a indenizar, bem como toda a massa condominial. Então, ele acaba atraindo para o condomínio uma responsabilidade de reparação. E isso a gente vê sucessivas vezes ser motivo de protocolo de aforamento perante o Poder Judiciário. Moradores que extrapolam no seu exercício ou nas cobranças do seu direito, nas cobranças, e acabam criando obrigações para o próprio condomínio de reparações. Nós vimos aqui um caso no condomínio de Jardim Goiás, onde um morador agrediu verbalmente, por pouco, não fisicamente, uma moradora. Acredito que todos lembram. E isso não tem mais do que 2 anos, 3 anos, acredito eu. Inclusive, olha só, você passou uma informação para a gente que às vezes a gente vê o cenário seguinte, do morador acusar o síndico, ou às vezes até acontece, já vi casos de síndico ficar acusando determinado morador, fazendo sem às vezes... E quando fala do síndico, a pessoa o ataque já vem e o síndico tem uma pessoa, mas quando é o inverso, o síndico às vezes cria um cenário de tentar criar uma discórdia, de falar situações, e às vezes ele começa a acusar determinado morador, começa a deixar aquela dúvida em outros. Será que está falando de fulano, ciclano, beltrano? Quem que é que ele está se remetendo? E logo as informações vão circulando. Isso também caracteriza como um ataque, uma perseguição e um stalking. Vamos falar disso. Só que você puxou um assunto aqui que é muito importante. Olha só, pessoal. Às vezes, até uma fala de um morador acusar um próprio colaborador dentro do grupo do WhatsApp do condomínio, isso pode trazer um prejuízo muito grande para o prédio, né? Para o condomínio em si, para os condôminos, vamos falar assim. Mesmo aquela pessoa não estando no grupo, então é muito sério fazer esse tipo de acusação. E uma coisa que a gente vê também, doutor, acontecer, às vezes grupos de síndicos. O pessoal fala assim, alguém já trabalhou com a empresa 123? Não trabalhei. Nossa, é muito ruim. Então isso também gera um cenário de stalking, de perseguição, de acusações veladas em rede social. Você concorda? Eu acredito que sim, pode vir a gerar. Não diria como regra, mas pode vir a gerar, a depender de um cenário. Eu acredito que a minha simples manifestação de opinião não seria suficiente, pelo menos é o meu entendimento, a dar a conotação de que há um excesso, uma perseguição, uma crítica mais severa que possa trazer qualquer dissabor. Agora, o fato de eu dizer, por exemplo, a empresa 123 ela presta um péssimo serviço, cito referência, lá em tal condomínio ela fez tais coisas, e às vezes até cedo na minha fala, trazendo fatos que não sejam estritamente verdadeiros, ou de outro modo que não estejam ligados àquela mesma empresa. Vamos dizer, vou praticar um crime contra uma pessoa jurídica de difamação. Estou atribuindo palavras ou adjetivos negativos a determinada pessoa física ou jurídica. Nesse caso, eu entendo sim que há uma responsabilidade, um dever aí de reparação. Então, olha só, a gente tem que... É bem aquele famoso, aquela situação realmente que muita gente a gente vê falar. Tem que tomar cuidado no que se publica em grupo de WhatsApp, tem que tomar cuidado o que se fala na rede social, o que se fala A gente vamos trazer para o tema, né, do programa, a questão mesmo do grupo do WhatsApp dos condomínios, tomar muito cuidado, porque é uma situação que pode gerar um dissabor para quem acusa,
também acho que o próprio administrador do grupo pode sofrer alguma situação nesse sentido, né? Porque, querendo ou não, as regras daquele grupo devem ser geridas por ele, concorda? Se tiver alguma situação que estiver acontecendo num grupo e toda acusação, aquele cenário de guerra, né, tiver acontecendo dentro do WhatsApp e vamos falar, se o administrador daquele grupo não se manifestar, ele também pode ser envolvido em algum processo, não é? Dentro do stalk, dentro da lei que protege a parte de informação, de dados. Você acha que isso envolve ou não? O administrador daquele grupo, ele não é uma parte envolvida num processo desse? Eu entendo que não, porque se for falar de crime, o crime ele tem que estar ligado à pessoa que o pratica. Ele nunca extrapola aquele que cometeu o ato ilícito. Então, se ele não praticou, eu entendo que ele não está cometendo crime algum. Não estaria aí praticando crime de stalking. Agora, de outro modo, pode ser que a sua omissão em relação a um fato inverdadeiro pode gerar, no mínimo, um dever de resposta. Então, pode trazer alguma outra consequência na esfera civil. Também depende muito dessa análise, tem que ser feito de forma muito casuística. Agora, Vinícius, falando sobre síndicos, eu entendo, e sobretudo aquele que se dispõe a ser síndico de forma... Não existe o síndico profissional, mas que exerce ele como se fosse profissionalmente. Aquele que se dispõe a prestar um serviço de qualidade e oferece esse serviço ao mercado. Eu acho que ele tem que... ele enfeixa algumas responsabilidades e algumas características que eu chamo a atenção de todos os síndicos que nos acompanham. Especialmente este, em detrimento daquele síndico orgânico. Porque o síndico orgânico, às vezes, ele cai ali de paraquedas. Ele nunca soube o que é uma administração, está no meio de uma assembleia e fala: quem quer ser síndico aqui no condomínio? Aí ninguém levanta a mão, ele, como muito solícito, vai lá e fala: eu. Mas não sabe a responsabilidade que ele está assumindo a partir do momento que ele levantou a mão. Então, esse eu até dou um desconto a ele. Mas o síndico que assume isso de forma comercial, para não dizer profissional, porque não é uma atividade profissional, tecnicamente falando, mas ele que assume essa função comercial de oferecer o serviço ao mercado, ele tem que ter algumas características. A primeira, penso eu, Vinícius, que é ser gentil. A gente, por vezes, vai ser atacado. Isso faz parte da nossa atividade. Nós somos prestadores de serviço. E quando a gente presta serviço para a massa condominial, a gente tem, por natureza, ter o conhecimento, a noção de que a cobrança será infinitas vezes maior do que prestar serviço a determinada pessoa física ou jurídica, um grupo restrito. Condomínio, a gente já sabe como funciona. Não é bem assim. Então, a gente vai para a assembleia, as cobranças vêm, a insatisfação. É muito mais comum a gente ver críticas do que elogios, por mais competente que você seja, o cenário realmente, infelizmente, é esse. Então, a gente tem que ser sempre gentil. E quando minha sugestão, quando a gente recebe uma investida, uma dura crítica, é que a gente seja 2 vezes mais elegante com essa pessoa. Quer exemplo? O morador me manda lá, fala: o condomínio me notificou e tal, seu escritório, não sei o quê, me aplicou uma pena de multa. Eu falo: muito boa tarde, tudo bem contigo e família, prazer responder sua solicitação. E eu não sou o síndico, mas eu quero o quê? Quebrar com isso, aquela barreira que se impôs entre nosso escritório, eu, Caio, prestador de serviço, e o morador. Então, gentileza, eu acho que a gente não deve se afastar. O segundo é a gente ser hábil. Às vezes, só ser técnico não é o suficiente, a gente tem que ser habilidoso na solicitação, na solução dos problemas. Quer um exemplo? O Vinícius da Ecrã é chamado no condomínio e fala: olha, eu não suporto mais meu vizinho de cima. Todos os dias arrasta móvel, todos os dias cai um objeto aqui diferente. Cara, ele é insuportável, não dá para conviver com ele. Você vai lá conversar com o Vinícius, você como síndico, chega lá no andar de cima, fala: Vinícius, e aí, qual que é o problema? Você fala: poxa, cara, aqui moro, eu não faço nada diferente de qualquer morador. Eu utilizo minha unidade imobiliária para a finalidade que ela se destina. E às vezes, claro, cai um objeto, eu tenho que puxar uma cadeira quando eu vou limpar a casa. Então, o vizinho é que é muito sensível ao barulho. Você fala: agora, como que eu resolvo? Então, você tem que ser muito habilidoso. Você tem que falar para o morador de cima: olha, eu conversei com o de baixo, conversei com o morador de cima, ele se prontificou a resolver o problema. Ele disse que vai te atender daqui para frente. Vizinho de cima, o de baixo diz que agora vai ser mais tolerante, mas tenha mais paciência, tenha mais cuidado. Então, isso é habilidade. E não pode nos faltar enquanto administradores. E essa habilidade, se a gente faltar ela, inclusive nessas oportunidades, a cobrança vem de maneira maciça.
Então, nós temos que ser bem orientados tecnicamente, ter um bom grupo à nossa volta enquanto síndico, um bom jurídico, penso eu, um bom contabilista, um bom, às vezes, síndico, uma boa administradora para poder nos auxiliar. E temos que ter também, à frente da empresa, na qualidade de síndico, seja ela pessoa jurídica ou pessoa física, o próprio, ele que empresta seu nome ao condomínio, ter uma tecnicidade muito grande. Ele não é mais só habilidade, eu falo tecnicidade, porque envolve conhecimento. Eu tenho que estudar, eu tenho que entender, eu tenho que fazer o que o Vinícius da ICRAN faz. Chamar essas lives, oportunizar que as pessoas conheçam de lei, conheçam dos problemas, conheçam um pouco mais da realidade dos condomínios e saibam como lidar com elas. Isso é uma dica muito boa que você deixou aqui para todos que estão assistindo e que vão assistir depois. Essa habilidade de tratar a problemática, a insatisfação, ela tem que existir realmente por parte do profissional que atua nas diversas áreas da área de condomínios, né, da área condominial. Seja o exemplo que o senhor citou de uma notificação que o jurídico envia e o condômino fica insatisfeito. É fato que a gente trabalha mais com a insatisfação do que com a satisfação, porque senão os condomínios não geraria tanta demanda. E às vezes a insatisfação não é a insatisfação com o Caio, com o Vinícius, com o porteiro, mas a insatisfação às vezes é até do morador com ele mesmo, ou é do morador com o dia dele, ou é do morador com o vizinho de cima, ou com o vizinho de garagem que estacionou o carro para fora. Então, trabalhar o dia a dia com essa insatisfação exige uma habilidade muito grande. E normalmente é assim que acontece. As pessoas sempre vêm com a insatisfação, seja qualquer insatisfação que ele tem, ela já vem toda armada e você tem que ter a habilidade, a educação, né? A habilidade, a educação e o conhecimento para explicar, para buscar a solução daquele problema que traz aí essa grande habilidade, essa habilidade de gestão, de condução de um problema, de ouvir um questionamento e às vezes até de ouvir essa habilidade ela precisa existir até a hora que você vê que está parecendo uma perseguição, que está parecendo vamos falar assim, que está se caracterizando como um stalker. Você tem que também ter essa habilidade de conduzir isso para que você não entre na jogada daquela pessoa e você passa a ser, vamos falar assim, o réu da situação, né? E não a pessoa que está sendo acusada. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso daí, ter esse cuidado, essa habilidade, mas quando... E aí, uma pergunta que tinham me feito quando a gente publicou o card, uma pessoa mandou uma pergunta lá no Instagram e comentou: ok, eu estou sofrendo esse tipo de perseguição, o que eu tenho que fazer? É o advogado do condomínio que vai me defender? É um outro advogado que eu preciso contratar para me defender, para cuidar desse processo? É algo que eu não preciso de advogado? Vai na delegacia, faz uma queixa-crime, tira print de tudo. O que aquela pessoa que está recebendo essas acusações, seja velada, seja descarada, seja essa perseguição mesmo que o stalking caracteriza, o que essa pessoa precisa fazer? Qual o caminho que ela tem que seguir? Isso, pergunta extremamente relevante e pertinente. Só para poder concluir o raciocínio meu de outrora, quando eu falava dessas habilidades do síndico, Vinícius, eu digo isso porque a gente tem com a maior clareza possível que a falta de adoção dessas medidas que a gente falou, de gentileza, de habilidade, de tecnicidade, e eu acrescentaria mais outra, eu acho que é sempre importante ao gestor andar em bando. Cara, eu vou para uma assembleia, eu vou trazer meu contador, eu vou trazer meu engenheiro quando o assunto for pertinente, eu vou trazer meu corpo jurídico quando o assunto couber. E sempre que couber, não abrirei mão dessas pessoas. Por quê? Porque a partir do momento que alguém se investir contra mim, está investindo contra o meu grupo. E meu grupo me fortalece. Olha, se falou sobre aspecto jurídico, eu tenho meu advogado. Se falou sobre aspecto de engenharia, eu tenho meu engenheiro. E se a gente não for blindando, causando essa organização em volta de uma administração, essas investidas tendem a ser mais severas, tendem a ser mais duras. E acaba extrapolando para grupo de WhatsApp e isso se torna recorrente.
Então, esses problemas a gente percebe que não acontecem mais durante as assembleias por conta da falta dessas características, e aí o morador acha que está diante de uma assembleia permanente, todos os dias as cobranças permanecem. E não querendo cortar o seu raciocínio, você falou um negócio aqui que às vezes a gente pensa, mas a gente pensa e não faz. Olha que interessante. Andar em bando. O que é esse andar em bando? Vai ter uma assembleia? Leva o advogado, leva o contador, leva o zelador, leva a equipe operacional da gestão, leva todo mundo, leva um time. Porque às vezes determinada situação você vai tomando às vezes tanta pancada que às vezes Você fica só. você fica sozinho e você tendo gente, você tem argumentos, você tem recursos, você tem alternativa. Olha isso, pessoal. Às vezes a gente pensa em fazer isso, mas não faz, e o Caio trouxe um cenário aqui muito interessante. Mas eu não queria cortar o seu raciocínio, eu queria frisar isso, porque foi sensacional. Mas vamos seguindo. Eu vou até fazer uma pausinha para cumprimentar um grande amigo meu, e ele que coordena um dos Instagrams mais movimentados aí da área jurídica, em procedência. Grande satisfação. Obrigado pela companhia, viu, meu amigo? E eu que sou teu fã. Carinhoso abraço a você. Não cumprimentei desejando feliz ano novo, mas como a gente está começando fevereiro, apenas o segundo mês, creio que ainda seja tempo. Então, receba meu abraço, um 2023 repleto de boas surpresas. Então, Como se Vinícius... diz, já passou o ano de janeiro, né? Porque janeiro foi quase um ano. Tá doido aí. O cara me falou, Uma turbulência. cobrando dezembro, esse janeiro não acaba. Com relação à pergunta, Vinícius, e a pergunta é de extrema pertinência, o que fazer Isso. se porventura eu estiver sofrendo essas investidas, essas represálias por parte de determinado morador? Olha, eu entendo que seja muito simples. Primeiro, eu posso, a qualquer momento, ir até a autoridade policial e registrar uma ocorrência para que os fatos sejam por ela, autoridade policial, apurado. Olha, houve excessos? Se houve, abrirá-se um inquérito. A gente tem primeiro hoje um procedimento que é adotado nas delegacias, que chama VPI, que é verificação preliminar das informações. Se verificado preliminarmente que existe ali o indício de uma imaterialidade de determinado crime, ele vai ser processado, eu digo processado administrativamente, não é um inquérito, que não é um processo, é um procedimento, e aí, naturalmente, acabará criando-se, a partir de então, um processo judicial. E eu não recomendo, e eu posso dizer isso com muita segurança, que o síndico utilize do advogado do condomínio, em especial se aquilo tiver uma contrapartida financeira. Teve um julgado de um habeas corpus, se minha memória não me trai, de São Paulo, onde uma síndica processou um morador, pagando-se com recursos do condomínio o advogado que assistiu o condomínio, ficou demonstrado, e o morador processou, por outro lado, esse morador que vinha sendo processado, pedindo reparações, indenizações, processou o síndico pelo crime de apropriação indébita, que ele teria apropriado indebitamente de valores pertencentes ao condomínio. Então, foi julgado, o juiz condenou em primeiro grau pelo crime de apropriação indébita, segundo grau, manteve a decisão pelo crime de apropriação indébita, e nisso tinha sido impetrado um HC que foi negado. Então, quer dizer, configurou-se um crime de apropriação indébita, a utilização de recursos do condomínio para defender o que seria a honra daquele administrador. Então, eu acredito que essa figura pode se repetir se a gente assim praticar, se a gente assim adotar essa medida. Então, hoje os juizados, como as condenações indenizatórias por dano moral, elas não ganham grandes vultos, ela tem um efeito de uma reparação, mas nunca de causar um enriquecimento sem causa. Então, não é enriquecer ninguém, é causar uma reparação. Então, os valores quase sempre são valores ínfimos, 5, 3, no máximo que eu já vi até hoje, 12 mil reais. Então, nunca são grandes montos. Então, se você não espera receber 70, 100 mil de indenização, 200 mil de danos morais, então você pode muito bem utilizar-se dos juizados especiais cíveis. E para poder utilizar dos juizados especiais, você não precisa nem de advogado, se você for militar nos juizados e ali não exceder, acho que, se não me engano, 20 salários mínimos por 100 advogado, 40. Se for juizado especial federal, ainda tem uma variação. Mas se você não for extrapolar isso, o que eu acho que não irá, quando da apuração da indenização, Vinícius, você pode muito bem fazer por atermação. O que é o atermação? Eu vou até o juizado,
vai ter uma pessoa que irá me atender da escrivania, vou falar para ela, olha, eu quero protocolizar uma ação por atermação. Ela vai tomar a termo tudo aquilo que eu disser e o juiz apreciará. Então, acredito que ela pode fazer isso facilmente, estando desacompanhada de um advogado, caso ela não queira dispor de nenhum recurso financeiro. E se no final ela não tiver a ação julgada procedente, uma condenação em desfavor do réu e em seu favor, ela também não terá nenhuma contrapartida financeira, não terá que pagar sucumbência, porque não houve advogado de juizado, não cabe, ela não pagou custas processuais. Então, acho que seria o caminho mais confortável. Ou seja, às vezes, então é onde vem aquela questão da habilidade e, o mais importante, ser assessorado por pessoas que entendem do processo. Até os profissionais, né, vamos falar os síndicos que atuam de forma profissional e principalmente os moradores, tomar cuidado, porque olha só, foi citado um exemplo de a pessoa recebeu a acusação, usou do advogado do condomínio para se defender, passou a ser o problema, né? Ele estava utilizando de situações do condomínio para defender algo próprio, pessoal, né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. E é onde eu sempre reforço. Você trouxe uma dica muito interessante, anda em bando nas assembleias, vai com a sua turma, com o seu corpo de gestão inteiro, contador, advogado e equipe inteira, e também se cerque de boas pessoas, de bons profissionais. Porque também, às vezes, você está com um bando lá, mas o bando está mais perdido que você, vai virar uma bagunça. Então, tem que tomar muito cuidado. Se cerque de pessoas boas, de bons profissionais dentro da área condominial, para te blindar, para te ajudar, para te dar um respaldo necessário. E tome cuidado. Às vezes, você vai fazer o uso aí do advogado para fins pessoais, pode trazer um problema. Pode ser o advogado do condomínio vai defender o síndico. O morador fala assim, então peraí, advogado do condomínio, me defende aqui. Aí o que o advogado vai fazer? Vai ficar numa situação perdida também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bando não pode ser de perdizes não, né, Vinícius? Aqui não você bate, ensina todo mundo. É verdade. Dá uma batida lá, a galera toda voa. Bom, Caio, de antemão, a entrega do nosso programa aqui, Manhã Condominial, é essa. É um curto espaço de tempo, onde a gente traz muitas informações, dicas, sugestões, né? Informações da área condominial. Eu espero que quem não pôde assistir, depois que vai estar assistindo esse programa aí, obrigado por assistir depois novamente. E eu creio que o que a gente planejou de fazer a entrega, trouxe aqui as informações. Você que está assistindo, tome cuidado com o grupo de WhatsApp, toma cuidado com, às vezes, até uma retórica de uma acusação que você recebe, porque você pode depois passar a ser a pessoa que está causando o problema, então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Fique sempre de alerta, se cerque de pessoas boas e não perca essas oportunidades que a gente traz aqui, né, com compartilhamento de informações, com compartilhamento de ideias, com situações que essa conexão aqui de lives, de contato gera, né? Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado por todos que assistiram aqui. Dr. Caio, mais uma vez, obrigado aí por dispor do seu tempo. De pronto, Caio, pensei de fazer uma live assim, bora, vamos para cima. Então, né, eu te agradeço sempre aí essa amizade, essa parceria, esse compartilhamento de informações que juntos aí a gente consegue trazer para o pessoal. Ô, Vinícius, posso te dizer que nós temos essa responsabilidade de levar informação, de movimentar o mercado. E sempre que as iniciativas forem louváveis, como as que você tem adotado, você pode ter certeza, estarei pronto. Cumprimentar aqui de maneira muito carinhosa, né, o Daniel Lima, acredito que ele esteja em São Paulo, esse pernambucano aí, gente boa que a gente tanto gosta. Pernambucano é alagoano, né? Ele é Alagoano. Ó, a Márcia Montalvão tá stalkeando a gente aí, ó. Vendo aqui, Montalvão, deixar meu carinhoso abraço, pessoal do Rio de Janeiro, e tantos colegas advogados, gestores de condomínio, a Ana Arruda, que é da gestão condominial, extremamente competente também, Natália Freire, até a família. O Robson tá aí também, ó. Robson. Tá acompanhando a gente. Muito legal. Fico muito feliz com a companhia de vocês. Pode ter certeza, viu, que o que vocês precisarem, e acredito que a gente tem esse compromisso, porque
vocês que atuam de maneira tão técnica, né, Vinícius, e movimentam tão bem o mercado, tem que levar as facilidades, aquilo que deu certo, as boas novas para o mercado. E eu acho que é com essa rica troca que a gente cresce. Os colegas advogados, inúmeros colegas advogados aqui, pessoas que eu aprendo a cada dia também. Então, a oportunidade que eu tenho de falar alguma coisa, se puder ter agregado, fico muito feliz. E de verdade, Vinícius, eu acompanho a maioria dos colegas que me acompanharam na manhã de hoje e me torno cada dia mais rico pelas oportunidades e pelo privilégio de ter essas pessoas no meu convívio. Então, a todas elas, meu carinhoso abraço e minha admiração. Agradecer ao Dr. Lucas Marques, que está aí acompanhando com a gente também, né? Esse é irmão. Valeu. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Dr. Caio. Obrigado a todos aí que acompanharam conosco aí essa troca de informação, esse compartilhamento. Acho que isso ajuda a modelar o mercado, ajuda a criar procedimentos mais padrões, né? Dentro de um padrão onde que o mercado realmente precisa, né? Um padrão de excelência a cada dia, com informações de qualidade, com procedimentos de qualidade. Então, agradeço a todos aí vocês, a gente se despede aqui e fica ligado que em breve teremos mais novidades aqui no Manhã Condominial. Bom dia a todos, um abraço. Valeu, doutor. Próxima. Tchau, tchau.